Aviso de conteúdo. Esta história contém cenas de violência, coerção, incêndio e morte. Leia com cuidado. O teste de gravidez tremia na palma de Toyen como se fosse um animal preso. O adesivo branco do plástico refletia a luz pálida da cozinha pequena, as letras cor-de-rosa formando duas linhas que, de repente, carregavam todo o peso do mundo. Ela encostou a testa na bancadas de madeira escura, onde ainda havia pontinhos de molho e um cheiro distante de pimenta e óleo. O resto da noite anterior, a tentativa de receita que nunca tinha saído perfeita. Fora cozinhar, tudo fora a rotina. Mandar dinheiro para a mãe em Houston, checar a aplicação da irmã para a faculdade, atender reservas para uma noite movida pela pressa, pelo barulho das panelas. Agora, aquela febre quieta de ansiedade ocupava o espaço da sua garganta como fumaça. Batidas firmes na porta. Não pediram licença. A mão que pousou no trinco pertencia a alguém que aprendeu a arrombar a privacidade do mundo. Calma, exata, sem desculpa. Antes que Toyen pudesse arrumar o pensamento, a madeira cedeu. Ele entrou como se fosse dono da casa, de qualquer casa, e permaneceu no limiar como se aquela entrada fosse natural, como se tivesse caminhado 1000 vezes por lares alheios. Ele era menor do que ela imaginara nos rumores, não um muro ambulante, mas uma silhueta precisa. Roupas que marcavam riqueza sem ostentação, couro escuro da bainha do casaco até o colarinho perfeito da camisa. Havia marcas na pele que apareciam quando a luz incidia. Linhas de tinta, símbolos que surgiam como histórias antigas. Os olhos eram quase severos demais para um rosto jovem. Sob a pele havia um cálculo que não errava. "Você está carregando meu filho", disse ele, sem primeiro perguntar uma única coisa sobre quem ela era, sobre se havia mesmo um nós em alguma noite de incerteza. A frase caiu como uma sentença. "Isso te torna minha." E em seguida, com voz que congelava e não implorava, "Não me importo se você me odeia." As palavras bateram contra Toyen como uma maré. Não era a afirmação de posse de um amante, era um decreto. Não havia ternura, havia propriedade. O título se escreveu ali irrevogável, e a linha do mundo de Toyen virou-se para uma direção que ela nunca escolhera. Ela segurou o teste com força, sentiu o plástico ranger. Por um momento foi apenas reação automática, a juntar instinto e apreensão. Quem enviaria uma rede de homens tão rápida a uma mulher comum? Quem iria até a sua cozinha para anunciar soberania sobre um corpo que mal podia acreditar que pertencia a mais alguém? "Quem é você?" perguntou, a voz um fio de carvão. Ele sorriu curto, quase sem humor. "Meu nome é Jae-hyun. E neste momento você tem duas opções: ficar e esperar que tentem te arrancar o que carrega, ou vir comigo e garantir que esse bebê viva. Eu posso comprar a sua segurança, posso comprar a sua liberdade, mas não grátis. Há um preço." Toyen pensou numa mesa. Pensou nos rostos da mãe e da irmã que dormiam a 6 horas de avião e um oceano de distância, nas contas que ela financiava, no pequeno capital que guardava para dias de tempestade. Ela seria julgada por onde? Por carregar uma vida? Por ter errado? Por ser negra e chefe num bairro que não perdoava erros? As opções eram mais do que meras palavras, eram mapas para futuros possíveis. Ele abriu uma pasta e deixou nela fotografias, documentos, uma folha com números e promessas em tinta preta. Havia fotos dela saindo de uma emergência médica, imagens de câmeras noturnas, rostos desfocados observando a janela da sua cozinha. Numa sequência, um carro que conhecia calçadas, o registro claro de perseguição. Não era só uma oferta, era um aviso ilustrado. "Posso oficializar um visto para sua mãe, pagar a faculdade da sua irmã, mandar dinheiro suficiente para você não precisar atender reservas onde as pessoas te tratam como mercadoria." Ele enumerou com a eficiência de quem faz listas de compras. "Em troca, você aceita morar num lugar seguro. E, se for preciso, embarcar em um casamento que mostre ao mundo que nada aqui será usado contra mim." Ele disse casamento como quem fala de um contrato.
Toyen desejou que, naquele momento, as palavras se rompessem em algo mais humano, mas o que ele oferecia era barulho e ordem, não afeto. Seu estômago revirou. A gravidez por si só tornava sua vida uma mercadoria na mesa de decisões alheias. Se já era difícil ser dona da própria rotina quando se ganha vida sobre panelas e reservas, agora havia uma corrente nova, mais pesada, traçada por homens que pensam em mapas e territórios. Ela disse não. Primeiro com um murmúrio, depois com uma recusa mais clara. Disse que não precisava de caridade, que podia escolher o aborto, que podia negociar com a mãe. Qualquer coisa para não aceitar que alguém que ela mal conhecia determinasse o curso do seu corpo. Ele observou, impassível. Você não tem certeza de quem está do seu lado nesta cidade, disse Jae-hyun. Gente boa não se importa com o que acontece nas sombras, e quem se importa sabe o quanto uma criança vira um troféu. Eles querem provar que me atingem por ferir você. Ela queimou de raiva. Podemos pensar em reparos, em coragem, em projetos que esmajem a submissão. Toyen era uma mulher que havia reconstruído com a própria mão receitas da mãe, que havia aprendido a matemática de porções e lucros, que arrumava a família como quem costura uma camisa rasgada. No entanto, ali, com um teste de gravidez ardendo no seu bolso como uma segunda pele, qualquer decisão tomada no instinto era sobre proteger uma vida que ainda não respirara. Antes que pudesse sequer recusar novamente, ocorreram incêndios de outro tipo. Não foi imediato. Foi uma sequência de sinais pequenos acumulados. Um cheiro leve que começou na madrugada, um estalo no encanamento que ela confundiu com trovão, vizinhos batendo o pé por desatenção na escada. Então, enquanto ela tentava prestar atenção a uma partitura de rostos que prometia segurança, uma cortina pegou fogo. As chamas lamberam o tecido como se o pano soubesse seu caminho, transformando a cozinha em um teatro de sufocamento. Plena madrugada. Alguém batia na parede do edifício, gritando. A sirene distante de um caminhão que viria. No corredor, o pânico era uma substância tangível. A fumaça invadia os olhos com o poder de quem revela o que estava escondido. Toyen puxou o bebê que carregava, ou pelo menos puxou o teste, como se uma coisa pudesse salvar a outra. Correu para as escadas com as unhas arrancando o corrimão. O fogo lambeu o hall, subiu como se fosse fera faminta. Quando alcançou a rua, a pele ardendo pela fumaça, a cidade se movia em câmera lenta. Carros buzinando, vizinhos chorando, um homem com a face chamuscada sendo levado em cobertores. Ela voltou a olhar para a janela da própria casa, que agora exibia uma garganta negra onde antes havia tecidos e panelas. O cheiro de cozinhas queimadas cortava. Um bombeiro segurou-a pelo braço, olhos grandes e compreensivos, e notou que sua mão ainda segurava o teste, pendendo entre dedos inchados. Um homem imóvel assistia à cena do outro lado da rua, à distância controlada, como se aguardasse queimar-se tudo para oferecer o que sobrar. Jae-hyun apareceu entre a fumaça, como uma promessa e uma sentença. Não havia heroísmo nas suas ações, havia logística. Ele não subiu com ela até a janela, ordenou que seus homens cuidassem dos detalhes. Colocou a mão no ombro dela com a precisão de quem estimula uma viagem de negociações. Não lhe devolveu aquilo que queimara, ele não poderia, mas apareceu com soluções que tinham preço de sangue. Ofereceu um número de segurança, um lugar temporário, gente para ouvir declarações e limpar relatos de seguro. Ele trouxe uma bolsa com documentos e uma senha para um telefone que cabia no bolso. Na delegacia, entre o registro de ocorrência e o olhar vazio dos oficiais sobre a política de proteção, ele foi direto. Eu ajudo, disse de novo. Mas você precisa entender que aceitar minha ajuda significa entrar nas regras de quem pode te proteger. Não é liberdade, é uma fortaleza. E as fortificações exigem presença. Ela aceitou mais por ausência de alternativa do que por convicção. Não é o tipo de aceitação que alguém conta como vitória. É um acordo entre peles que tremem com medo. Ela assinou papéis que prometiam estadia temporária, uma transferência de fundos para a mãe, um visto expedite para a irmã.
Havia viaturas que garantiram que o caso fosse arquivado como incidente criminoso indeterminado. Alguém sussurrou 1000 em algum corredor. O nome soou como pontas de gelo. Quando já tarde, Toyen entrou na van blindada que o pessoal de Jay Ryan dispunha para deslocamentos privados, ela tentou encarar pela última vez a cidade que a moldara. Passou pela janela do carro vendo restaurantes que ela conhecia, o bar onde aprendera a não chorar na frente de clientes, a placa de luz que marcava a esquina com o mercado africano onde comprava pimenta. Dentro da van, um saco com algumas panelas, as que ela não conseguira salvar, e o cheiro pesaroso de papel velho. Ao lado do banco, o teste de gravidez, seco, como um bilhete que ela não queria mais ler. Seguiu a viagem. A cobertura onde chegou era um lugar muito diferente das casas de clientes que ela servia nos jantares barulhentos. Era altos tetos, janelas que caíam até o chão, vidro como se fosse espelho para o mundo. Havia uma cozinha que poderia ser a sala de um restaurante, com fogões industriais e uma ilha imensa. Tudo ali havia sido pensado para controlar o que entra e o que sai. Havia segurança na superfície, mas subjacente uma sensação de aquário, vidro e proteção, e uma observação constante. Ela sentiu a mesma admiração com que sente um prato bem composto. A ordem era impecável, mas a totalidade, o calor humano, faltava. Nos primeiros dias, houve cortes práticos. Um telefone com um único botão programado, um botão que, se pressionado, acionaria uma resposta silenciosa, uma equipe que sabia onde ela estaria, um carro que apareceria e um lugar seguro com médicos e advogados. Jae-hyun explicou o mecanismo como quem fala de uma alavanca de maquinário. Ele lhe entregou o aparelho com uma expressão quase paternal. Não havia ternura, mas havia cálculo. Tonhen o segurou como alguém que aceita um objeto afiado. Um toque, disse ele. Não ligará ao anúncio para ninguém. Vai direto para meu círculo. Se algo acontecer, não pense em hesitar. Se você pensa que precisa de algo mais, aperte 2 vezes. O dispositivo era uma corda invisível. Ela o colocou no fundo da gaveta do balcão, depois imediatamente se sentiu culpada por escondê-lo. Era um recurso, uma autonomia que vinha de concessão. A mão que aceitara aquilo fora a mesma que pensara em queimar o teste em segredo, numa tentativa de apagar a existência de outros traços que pudessem ser fichas de jogo. Os primeiros dias foram uma coleção de pequenas aulas que metade das histórias não contam. Jae-hyun trouxe um intérprete que falava um coreano arrastado e havia aprendido um pouco de idiomas africanos com mulheres da família. O intérprete lhe perguntava, com um desajeito, sobre jollof rice, o arroz de sua infância, o sabor que lembrava a casa de Lagos, o toque de tomate e pimenta. Jae-hyun nunca pareceu traído pelo aroma das coisas que ela preparava. Ao contrário, observava com uma curiosidade quase clínica. Havia um momento do jantar em que, com uma colher, ele provou o jollof rice e balanceou a cabeça. "Gomawo", murmurou ele, palavra coreana que o intérprete traduziu. "Obrigado", forma informal. Tonhen gostou de pensar em como era estranho o gosto de agradecimento em uma língua que não era sua. Acrescentou de próprio punho. Omojeon, ou comida de criança em Yorubá. Uma brincadeira com o intérprete que sorriu sem entender tudo, mas entendeu que se tratava de calor. Nos dias seguintes houve momentos quase humanos. Ela cortando cebolas, a fumaça formando pequenas pontes no ar. Ele sentado na bancada, observando o minúsculo ritual com a gravidade de quem estuda fenômenos naturais. Jae-hyun pedia para ela colocar mais sal, para reduzir a pimenta. Ela respondia que sempre havia pimenta suficiente para desempatar a fala grossa de pessoas que pensavam ter poder. Havia uma domesticidade que fugia a qualquer romance óbvio. Alimentar alguém que controla seu destino é um gesto de sobrevivência tanto quanto de intimidade. Em noites longas, quando a cidade apagava as luzes e o apartamento grande de vidro se tornava um teatro de reflexos, Tonhen escrevia mensagens que nunca enviaria. Para a mãe: "Minha barriga está estranha, não sei o que fazer." Para a irmã: "Se eu sumir, não corra." Palavras que soavam como cartografias de medo. Ela também escrevia em cadernos sobre receitas, uma lista de métodos, a temperatura exata do azeite
O gesto que faz o arroz estalar no fundo da panela, como quem segura firme o que lhe pertencera antes da invasão silenciosa de contratos e proteção. Enquanto Toyen encontrava esta nova rotina forçada, havia alguém do outro lado da cidade que não aceitaria a transferência de poder sem luta. Mio era uma mulher que na superfície mantinha o sorriso de porcelana de quem se alimenta de aparências. Em seu próprio escritório, a noite cheirava a tabaco e a flores artificiais. Mio estudava as fotos que apareceram nas mídias e nos informantes. Na sua frente, um mapa com nomes, endereços, rostos. No centro, Toyen aparecia agora como um ponto incômodo. Uma vida que poderia ser usada para chantagear, para humilhar Jae-hyun em público, para mostrar que um golpe podia atingi-lo no solo mais sensível, as pessoas que ele protegiam e que na verdade lhe davam expressão. Ela é uma peça útil, disse Mio ao pai, com voz que disfarçava a cobiça. Se a tornarmos pública, se eu mostrar que o chefe foi tocado por fraqueza, ele perderá seguidores, e você ganhará a aliança que promete. Você sabe o preço de permitir fraqueza. O pai de Mio, uma figura que decidira sobre destinos com a pétrea convicção de que poder é contagem, inclinou a cabeça. O raciocínio era simples: controlar o adversário é muitas vezes reduzi-lo a algo que fere. Ele autorizou movimentos. Pessoas sutis saíram para cumprir ordens. Luzes se acenderam como coordenadas. Mia não precisou tocar fogo. Suficiente promover uma sequência de desencadeadores. Vigilância, uma cortina maliguarda, fumaça onde havia sono. Toyen soube de Mio só pela boca dos funcionários e pela digitalização do medo que corria nos corredores do submundo. Rezava para que o nome fosse apenas uma palavra vazia. Mas no noticiário da própria cobertura, onde filtros havia para o entretenimento do poder, havia uma transmissão curta que mostrava o rosto de Mio, elegante, e a legenda sugerindo que havia interesses em jogo. O equilíbrio que Toyen tentava construir no limiar entre a gastronomia e o medo quebrava-se em sonhos. Às vezes acordava com cheiro de queimado e a mão automática a procurar o telefone-botão na gaveta. Em outras noites, ele próprio, Jae-hyun, aparecia nos corredores com um cigarro não fumado entre os dedos, só para ter a certeza de que ela estava bem. Havia uma obsessão suave nos gestos dele. Ele foi até a cozinha uma vez com o kimchi em um pequeno pote de vidro, colocando-o ao lado do Jollof, como se duas culturas pudessem conversar numa mesa. "Prove", disse, oferecendo a colher. Era um gesto estranho, quase um convite. Toyen provou um pedaço, sentiu o crocante ácido da selga fermentada colidir com o molho do arroz, uma rima de sabores que não deveriam combinar, mas que na boca encontrou sentido. Ele sorriu um pouco, não com ternura, mas com a espécie de alívio de se tem quando uma estratégia parece funcionar. Com o tempo ela começou a notar as fissuras. Suas mãos tremiam mais quando cortavam cebola. Dormia pouco. Às vezes via as sombras dos homens dele nas esquinas, figuras que surgiam cedo como sineta de presença, como se a vida no aquário exigisse um público constante. Houve uma manhã em que acordou e encontrou na geladeira uma nota manuscrita curta. Se precisar, pressiona. J. Não havia afeto, apenas contrato. E ela, que era dona de receitas, dona de gestos que entregavam consolo, entendeu uma verdade dura. Para proteger a vida que crescia dentro dela, teria de se tornar política do próprio corpo. Havia estratégias a montar, como esconder sinais, como responder a perguntas que não queria responder, como cozinhar para acalmar a inquietação dos que controlavam a cidade. Pensou por um segundo em resistir, em sair e sumir para sempre. Mas existiam vozes, da mãe, da irmã, que chegavam como cartas que não se pode abrir sem sujar as mãos. A vida na cobertura tinha contrapartidas. Cuidados médicos sob demanda, psicólogo que aparecia a cada 10 dias, exames, exames, exames. Havia também a exigência, uma presença pública calculada. Jae-hyun pediu, certo dia, que ela comparecesse a um jantar em que a ideia seria exibir que estavam bem. Não era um pedido, era um plano de guerra. "Será perfeito", disse ele. "Apareça feliz, use algo que distraia. Eles vão olhar para você na mesa e pensar que nada pode nos atingir. Mostrar que algo aqui é vulnerável é fraqueza. Mostre que não é." Toyen ouviu a ordem e sentiu um firo de náusea. Mostrar-se feliz num vestido que não escolhera, sorrisos que seriam fotografados e usados como blindagem, era outra forma de propriedade. Ela se perguntou quantas mulheres antes dela se renderam à exibição para salvar o que lhes restava.
decidiu que faria muito diferente. Mostraria uma aparência sim, mas daria ao vestido o toque de sua própria mão, uma costura escondida, um detalhe africano no vestuário que ninguém reconhecerá de primeira. Seria um modo de recuperar algo. Nas noites solitárias que antecederam o jantar, ela cozinhou jollof rice com mais cuidado do que jamais antes. Pôs manjericão, suco de tomate, um pouco de manteiga e lembrou das mãos da mãe que batia na panela com ritmo. A comida era o seu mapa. Quando o vestido ficou pronto, ele tinha um remendo de tecido da cor quente do arroz na bainha, uma assinatura que pertencia somente a ela. Era pequeno e insignificante, mas talvez fosse sua primeira pequena resistência. E havia ainda o botão. Antes do jantar, Jae-hyun ofereceu a ela o artefato com mais cerimônias do que qualquer presente. Explicou que, se as coisas piorassem, a resposta seria imediata. Ela o fitou, sentiu o peso de escolha, viver sob proteção que era ao mesmo tempo prisão e aceitar o fato de que tinha de negociar com aquilo. Ela colocou o aparelho no fundo do sutiã quando o vestido apertou. Um segredo quente, uma garantia mecânica contra o pior. A narrativa avançava com pequenas explosões, relatos de encontros, murmurinhos sobre quem alarmara o incêndio, a perna de um vizinho queimada num esforço de desespero. Toyen tentava manter o sorriso na superfície do jantar enquanto manteve a calma interior com respirações que contavam receitas. No salão, as luzes criaram um cenário em que todas as faces pareciam mapas em relevo. Quando Mia cruzou o olhar com ela, havia tudo e nada. Autoridade antiga, desejo de provocação, possivelmente a promessa de mais destruição. Naquelas horas, Toyen aprendeu que o mundo dos que governavam no submundo tinha uma estética, gestos que pareciam polidos, ordens veladas, ameaças enunciadas em sorrisos. E aprendeu também que para existir ali, para fazer do bebê que carregava um motivo de futuro e não um troféu a ser disputado, precisaria de artimanhas que nada tinham a ver com amor. Uma noite, olhando para a janela que refletia as luzes da cidade, ela puxou o aparelho do sutiã e o observou como se fosse um tumor que poderia salvá-la. Pressionou o botão uma vez, só para ouvir o clique suave. Nada aconteceu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jae-hyun, do outro lado do quarto, virou-se e sorriu de canto. Não era um sorriso de vencedor nem de amante. Era de quem entende que a peça se moveu conforme o tabuleiro. Lembre-se, ele disse baixinho. Não me importa se você me odeia. Só me interessa que esse bebê viva. Ela deixou o aparelho no criado mudo e olhou para a barriga que ainda não mostrava sinais claros. O inverno naquela cidade parecia mais hostil. Dentro do apartamento, ela sentiu que o calor da panela, o calor do corpo e o calor da proteção comprada anunciavam todos juntos um preço que não sabia se poderia pagar. Do lado de fora, Mio continuava a traçar passos. Em um café discreto, comandou que o mensageiro fizesse circular a imagem de Toyen, uma mulher jovem e negra, chefe de cozinha de um restaurante de bairro, com legendas insinuando fragilidade e manipulação. O objetivo era claro, tornar pública a narrativa de que Jae-hyun tinha uma fraqueza e usar isso para atrair peões, aliados e talvez mais violência. Na manhã seguinte, Toyen acordou com a sensação de que algo a observava por trás das cortinas de vidro. A panela na grelha rangia um aviso. O telefone vibrou com uma mensagem anônima. Nós sabemos sobre o que está em você. Era pedra. Era ameaçador. Ao ler, seu estômago apertou, o peito doeu, e ela recebeu a confirmação de que aceitar ajuda jamais seria apenas um ato de salvação. Era também uma entrega a um campo de guerra, onde as únicas garantias eram contratos e possibilidades de perda. Ela atravessou a cozinha e colocou a mão no botão do fogão, mas antes que pudesse pensar, a memória do incêndio a trouxe de volta. Apertou o botão do telefone-botão com a unha, só para sentir como ele responde. Nada aconteceu, porque não era o plano de usá-lo agora. Apenas o gesto de tocar era lembrete de que havia forças de um lado e do outro. Ela lavou as mãos e, enquanto cozinhava,
chorou silenciosamente por uma infância distante, onde a única guerra era contra panelas queimadas. A história, até aquele ponto, não tinha oferecido respostas fáceis. Havia um poder que exigia pagamento, havia proteções que vinham com chaves, havia violências que não eram apologéticas, só reais. E havia uma voz que ecoava em sua cabeça como um martelo. Não me importo se você me odeia. Toyen aprendeu a pronunciar aquilo com a calmaria de quem aprende uma sentença alheia e a repete por dentro, sem concordância alguma. Era uma linha que poderia conduzir à redenção ou à prisão. Ela olhou para a cidade através do vidro, sentindo a barriga ainda pequena, sentindo que, de algum modo, a comida que ela fazia, o jollof rice que soltou risos tímidos numa mesa de poder, o kimchi que aparecera como presente estrangeiro, seria o fio que a mantivesse humana no meio daquele teatro de sombras. E enquanto o dia deslizava para a tarde, uma sombra mais próxima se movia. Um homem chamado Ted-in, um nome que ela só ouviria depois, aparecia nos corredores de Mil, como se fosse a lâmina aciada de uma ordem. Havia um contrato extra, um fio solto que se prenderia ao vestido da vida dela. A cidade era um mapa onde os nomes se cruzavam, e cada cruzamento prometia dor, ou solução, dependendo do lado de quem controla a imprensa do medo. No crepúsculo, Toyen sentou-se à mesa da cozinha que não era mais a sua e cortou um pedaço de pão. O pão era simples, mas tinha a memória de mãos que amassam. No peito, o bebê ficava quieto. Ela colocou a mão sobre a roupa e sentiu um movimento quase imperceptível, uma pequena resposta, como se a vida dentro dela dissesse que não via alternativa senão seguir adiante. Do lado de fora, as luzes da cidade acenderam uma a uma. Jae-yoon foi até a janela, sua mão pousou no vidro e desenhou círculos com o dedo, como quem traça mapas de domínio. Sem se virar, murmurou, para si mesmo mais que para ela: "Não me importo se você me odeia." A frase, repetida, deixou um eco no apartamento imenso. Toyen olhou para a mão sobre a barriga e pensou no que de certo modo significava pertencer. Não era uma declaração de amor, era um aviso. E naquele aviso havia promessas e ameaças em iguais medidas. Ela respirou mais fundo, comeu um pouco de pão e por um instante deixou que o sabor a fizesse menos sozinha. Se esta história está prendendo você, inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos. E lembre-se, contém cenas fortes. A noite avançou e trouxe consigo uma paz tensa. Toyen conseguiu dormir, mas em sonhos havia fogo e rostos que não se lembravam de ter visto. A próxima manhã prometia telefonemas, decisões, talvez uma aparição de Mil em público, talvez uma emboscada. Havia no bolso do seu vestido favorito, ainda amortecido pelo tempo, o dispositivo de segurança. E havia no peito uma determinação que crescia em pequenos pulsos. Proteção, sim, mas também um desejo de ser protagonista da própria história, mesmo quando o mundo parecia comprar essa história a prestações. No corredor, o interfone tocou. Uma voz não anunciada falou com frieza: "É tempo de mostrar ao mundo que estamos bem." Toyen respirou. Levantou-se. A porta que a separava do mundo estava entreaberta. Ela colocou a mão no botãozinho escondido entre o tecido que cobriu o bolso do vestido e por um segundo pensou em todas as formas de recusar. Em tudo que ela tinha perdido. Em tudo que poderia ainda ganhar. Depois, com a boca seca, abriu a porta. A porta abriu-se e a luz do corredor escorreu sobre o tecido do vestido. Toyen sentiu a pele fria onde o botão do dispositivo tocava. O objeto quente junto ao peito era um segredo que pesava tanto quanto a barriga que ainda não se notava. Atrás dela, o apartamento respirava vidro e aço, refletindo as luzes da cidade. À sua frente, o salão fingia normalidade com mesas arrumadas e convidados que sorriam no ângulo certo. Cada passo em direção ao carro que a levaria ao jantar era um exercício em reconhecer a própria margem de controle. Havia escolhas, todas desenhadas em linhas estreitas por homens que sabiam contar riscos. No carro blindado, Jae-yoon sentou-se ao lado do motorista, e pela primeira vez naquela noite,
Olhou para ela com a atenção de quem tenta guardar uma estratégia. Não falou. O silêncio deles era uma corda tensa. Lembre-se do tecido na bainha, disse ela, num fio de voz menor que o barulho do motor. Era a pequena assinatura do vestido, o pedaço de Jollof colorindo a barra. Uma resistência insignificante. A resistência que a lembrava de que, apesar de tudo, ainda existia uma autora de suas escolhas. Ele assentiu. Não houve promessa. No salão, as cadeiras rangiam sobre corpos treinados a apresentar aparências. A luz era calculada, os fotógrafos selecionados. Jae-hyun posicionou-se ao lado dela como um estatuto vivo. Para muitos ali, ela era um objeto de exibição, a mulher que segurava um segredo e um troféu. Miu estava lá, no outro extremo do salão, com sua postura impecável e o sorriso cortante. Ela surgiu como uma peça de porcelana polida, rodeada de aliados que a olhavam como quem aguarda o sinal para puxar uma corda. Quando Toyen entrou, sentiram-se todos os olhares, como facas que atravessavam um tecido fino. Alguém na plateia sussurrou. Câmeras captaram o brilho no canto dos olhos. Alguém fez uma legenda pronta para redes. Toyen mostrou um sorriso calculado. Era uma máscara formatada por noites de serviço, mais prática que qualquer protesto. Ela tinha aprendido a sorrir na frente de clientes famintos e mais uma vez usou a técnica. Respirar, contrair os músculos, projetar a tranquilidade. Miu levantou a taça para um brinde. A voz, afinada para neutralizar suspeitas, disse coisas sobre honra, unidade, negócios limpos. Quando seus olhos roçaram Toyen, a intenção veio como vento frio. Havia uma pergunta subjacente no ar. Quem comprara essa mulher para o jogo de poder? Alguém gritou elogios. Os aplausos eram instrumentos. No intervalo do jantar, Toyen foi chamada ao palco para uma foto protocolar. Flash. Um segundo de brilho que rasgou o tempo. Senti-la ali como um adereço entre dois mundos é desconfortável. Ela fez o que foi pedido. Posar, inclinar o queixo, parecer grata. Então ouviu um som sutil, o clique de uma câmera escondida, o deslize de um telefone que gravava. Uma filmagem breve que mostraria um encontro de olhos entre ela e Jae-hyun, fora do contexto das mesas. Era tão trivial quanto devastador. Na saída, nos corredores do hotel, a atmosfera mudou. Havia mais seguranças do que pares de sapato elegantes. Miu passou por ela como um vento que quer apagar uma vela, e o sorriso continuou intacto, profissional, frio. Do lado de fora, em vãs ocultas, estavam os olhos que vigiavam a proteção de Jae-hyun. Mas havia também outros olhos, os de Miu, frios e calculistas, e os de Taejin, movendo-se como uma sombra com objetivo. Na noite que seguiu ao jantar, o plano de Miu se manifestou em pequena violência. Um mensageiro anônimo deixou um envelope na cobertura. Dentro, uma foto rasgada de Toyen, com uma legenda insinuando que sua presença era uma chantagem pública. Pequenas provocações. O efeito esperado era a incerteza. Toyen sentou-se na cozinha grande, com a panela ao fundo numa chama baixa, e pensou no som do riso de sua mãe ao mexer uma colher. Aquela lembrança foi um fio para não se perder. Cozinhar, àquela hora, tornou-se um rito de ancoragem. Ela fez jollof rice com cuidado quase ritual, o cheiro do tomate subindo, o calor do óleo, a fumaça doce que lembrava dias de feira em Houston. Cada gesto era uma linha que recolhia sua memória. Jae-hyun, na sala ao lado, observava em silêncio enquanto a cozinha enchia o apartamento de aroma. Ele tinha em si uma maneira peculiar de se aproximar do mundo, métodos frios, cálculo e uma capacidade de proteger que vinha acompanhada de um preço. Em vários momentos, no escuro, ele voltava para memórias que o lembravam do motivo de sua obsessão com controle. Ela não conhecia todas as feridas dele, apenas percebia, nas horas tardias, uma inquietação que fazia suas mãos visitarem o tabuleiro de xadrez sobre o aparador. Enquanto a tensão aumentava, a cobertura se tornou menos aquário e mais cela. Portas com fechadura eletrônica, equipe médica em prontidão, homens em carros que nunca desligavam os faróis. Para Toyen, a vida convertia-se em uma sequência de medidas preventivas. Para Miu, era a hora de apertar.
ela iniciou uma campanha de minúsculos atritos, telefonemas anônimos para clientes do restaurante de Toyen, pequenos boatos espalhados em grupos de mensagens, um rumor caluniando a mãe dela em Houston com promessas de dificuldades. A intenção era mostrar que a proteção oferecida por Jae-yoon podia ser um laço de humilhação. Se ela, Toyen, se mostrasse publicamente submissa, isso poderia enfraquecer a posição de Jae-yoon. Se mostrasse resistência, os aliados dele seriam testados. O primeiro ataque direto aconteceu numa noite sem lua. A van do carro que a levaria a uma consulta foi parada num cruzamento por um homem solitário que fingiu uma emergência. Enquanto os seguranças discutiam, o som de tiros ecoou no ar. Curto, preciso. Um vidro estilhaçou e uma bala raspou o hábito de segurança de um dos homens. O carro se lançou e sumiu. Toyen sentiu o impacto como uma vibração que atravessou o peito. No hospital, enquanto os feridos eram atendidos, um xerife com um olhar cansado fez perguntas protocolares que pareciam incompletas. Pelas câmeras internas do carro, alguém viu uma figura recortada, Tae-jin, que fugira rapidamente. Era uma tentativa de intimidação com assinatura. A narrativa de medo continuava a se compor com fragmentos. Não havia ainda morte, mas o aviso estava claro. As ações poderiam escalar. Jae-yoon deixou a sala de consultas às pressas e foi para o porão do prédio onde reunia seu círculo mais próximo. Lanternas, mapas, calendários. Ele falou com uma frieza de quem administra a vida. Discutiu rotas, horários, quem tirara fotografias. Em seu discurso havia sempre uma linha: proteger. Pode soar simples, mas proteger para ele significava controlar tudo ao redor da pessoa que carregava seu filho. Controlar era evitar a eventual geografia de dor. Numa parede, fotos de Mil, de seu pai, rotas de fuga possíveis. Em cima da mesa, um pedaço de papel amassado. Uma lista de nomes que gostaria que sumissem, ou que, caso ficassem, serviriam para compensar o preço. Do outro lado da cidade, Mil fazia reuniões calmamente. No centro, a imagem de que destruir a estabilidade alheia poderia fortalecer sua posição. Ela acreditava que a fragilidade de Jae-hyun, demonstrada através de uma relação pública com uma mulher que não era de sua esfera, o desmoralizaria. Seu plano era simples: transformar Toyin em uma carta branca de humilhação, montar o cenário para expor Jae-hyun ao ridículo e aos inimigos internos. Para isso, precisava de alguém capaz de fazer o trabalho sujo. Tae-jin. Tae-jin era um homem com uma precisão quase artesanal na violência. Sua face era uma máscara neutra, seus olhos vazios. Ele fora a lâmina silenciosa usada em operações de Mia. Ele executava ordens, era leal enquanto o contrato pagava. Mio e Tae-jin tinham combinado o próximo passo: um encontro público em um hotel, onde Mio convocaria um debate entre famílias, sobre superfície de negociações, mas com câmeras e testemunhas suficientes para tornar o evento irreversível. A ideia era criar um cenário onde Toyin em evidência pudesse ser atacada e a vulnerabilidade convertida em arma. Jae-hyun soube do plano horas antes. Uma fonte anônima deixou um recado em sua mesa: Hotel Imperial, reunião, 21h. O aviso era curto, o perigo claro. Ele acenou com a cabeça, organizou sua equipe e planejou um contramovimento. Para cada carta de Mil havia um contra-ataque. Jae-hyun dispunha de recursos e de uma margem de crueldade que se escondia sob o verniz de eficiência. Ele montou um esquema para filmar conversas, interceptar mensagens e expor subornos de Mil ao pai. Era uma guerra de imagens e documentos. Não deixe-a sozinha, disse ele a um homem que cuidaria da segurança de Toyin no hotel. Não é uma apresentação, é uma operação. Ela concordou, mas por dentro sua cabeça era um turbilhão. O botão no sutiã permanecia ali, um fio de metal que lembrava o peso da escolha. Ela sabia que a qualquer momento teria de usá-lo. Pressioná-lo seria aceitar que o limite fora ultrapassado. Ela não gostava da sensação de ser uma peça, mas tinha aprendido a negociar com aquilo. Ao vestir o segundo vestido que decidira manter como aparência, prendeu um bilhete na costura onde escrevia frases que queria dizer e que não diria. Mãe, se eu não voltar. Era uma mensagem para o impossível. No caminho para o hotel, o carro parou numa alameda lateral. Os seguranças se posicionaram. Jae-hyun encostou-se à janela. Por um momento ele olhou para o reflexo, o homem que havia feito tudo para garantir que ninguém arrancasse o que carregava.
e disse para si mesmo o que já tantas vezes repetira para ela: "Não me importo se você me odeia." A frase, dita por ele em tom baixo, não era para confortar, era um acréscimo de contrato. Para ele, o valor da vida que crescia dentro dela era maior que qualquer pedida de sentimento. No saguão do hotel, Mil cruzou os corredores como se fosse rainha. Ela sorriu para os aliados, trocou elogios. Para os presentes, a reunião parecia um torneio de negócios. Mas a verdade era diferente. Sob a superfície, people faziam acordos pequenos e violentos. O chão estava minado de intenções. Toyin manteve a compostura. Sua mão tocou a borda da mesa enquanto filmagens ocultas faziam capturas. O microfone no vestido, uma ideia de Jae-han, era para garantir que qualquer ameaça fosse registrada. Isso era a estratégia, transformar a violência planejada em prova. Quando Mil falou pela primeira vez, sua fala foi uma dança de palavras com veneno atado. Ela mencionou vulnerabilidades, questionou a legitimidade das alianças que Jae-han construíra, insinuou que a vida que ele protegera poderia ser uma mercadoria. Toyin sentiu cada sílaba como um toque direto ao ventre. E então, quando tudo parecia programado para a humilhação, ocorreu a ruptura. Num corredor lateral do hotel, enquanto a discussão continuava, Tedinha apareceu como sombra. Ele andou rápido, cortou para a área dos elevadores. Ninguém notou no início, porque a mente das pessoas naquela sala estava voltada para o teatro. O plano de Tedinha era simples: atingi-la em um momento em que o público ainda estivesse distraído, causar pânico, escapar antes que as câmeras pudessem identificar o perpetrador. Uma bala, ou talvez uma lâmina, e tudo estaria consumado. Ele se aproximou com a lentidão precisa de um predador. Carregava no colete uma pequena arma silenciosa. No espaço entre as portas dos elevadores, Toyin caminhava com um copo de água, tentando manter a imagem. O corredor estreito tornou-se uma garganta. Enquanto ela passava, o som de sapatos ecoou. Uma figura emergiu pela sombra. Tedin. O alarme em Toyin não soou na hora. Era demasiado tarde. A mão dele saltou. Um gesto curto. O frio do metal. Um choque que atravessou o ar. O tempo partiu em dois. Ela percebeu o movimento e, por reflexo, virou o corpo. A faca rasgou o ar. O copo de água caiu e estilhaçou-se. O som do vidro quebrando foi um estilhaço que se abriu na tarde falsa. Gritei. Um grito. 2 passos. A lâmina raspou. Houve sangue. E ele não era apenas externo. Havia o gosto metálico do medo. Lá fora, no grande salão, as cabeças viraram. Flash. Um corpo que manobra. O botão no sutiã ficou a um dedo de distância. Na cabeça, vários segundos que pareceram infinitos. O homem de Jae-han que acompanhava Toyin havia ficado atrás, alguns passos à direita. Tedinha havia calculado tudo, mas não havia previsto a outra presença. Um homem, outro segurança disfarçado, aproximou-se por trás. Em um movimento feroz, com precisão treinada, ele se lançou sobre Tedin. A briga foi curta e brutal. Quando a lâmina caiu, a cena ficou lenta. Havia sangue no carpete do corredor, pequena estrela escarlate que se abria. Tedin caiu, fez um som seco e não se levantou. Havia um homem ainda respirando perto da sua mão. Não era Tedin quem caía, era um outro, que fora golpeado no esforço. O risco explodiu. Em segundos, tudo estava acontecendo. Seguranças puxando, alguém gritando por reforços, flechas de câmeras transformando a cena em documento. Jae-yun saiu da sala de reuniões no mesmo instante, não correndo, mas com passo seguro, como quem chega para recolher o tabuleiro. Ele viu Tedin estendido, a faca no chão, sangue espalhando-se como tinta numa aquarela ruinosa. Os olhos vazios de Tedin encontraram os dele por um segundo, e aquilo era uma confirmação. Jae-yun então fez o que sempre fizera, agiu cruamente para resolver. Ele puxou a arma, com a precisão de quem havia tomado dezenas de decisões daquele tipo. "Pare!" gritou uma voz de segurança. "Não atire!" Mas havia outra voz mais alta, firme. A mão de Jae-yun se moveu. Não houve hesitação. A arma disparou. 2 tiros curtos. Um barulho que ecoou como uma sentença. Tedin caiu sem vida. O corredor ficou mais silencioso do que o próprio saguão. O sangue manchou o sapato de quem estava ali perto. O som de passos foi um terremoto. Ela viu tudo. Viu a queda, viu o sangue, viu a mão de Jae-yun tremendo um pouco depois. A cena não foi cinematográfica. Foi áspera. Um guarda vomitou, alguém desmaiou. A câmera de um smartphone tremia enquanto alguém gravava. O resto foi caos. Sirenes, pessoas gritando, polícia chegando. Alguém chamou uma ambulância. O gerente do hotel tentou acalmar o público.
Mil assistiu com olhos arregalados. A expressão da Vitória virou-se em medo. O teatro havia dado errado. Jae-yoon esperou até que Tae-jin estivesse imóvel, e então virou-se para Toyen. Seus olhos, nesse momento, não eram apenas de dono, eram de um homem que vira sangue entrar na história que tentava proteger. Ele aproximou-se. As mãos dele, que tantas vezes foram instrumentos de controle, agora estavam sujas de sangue, de responsabilidades. Ele tocou seu rosto, com delicadeza, talvez pela primeira vez consciente da ternura que poderia existir ali, embora nascida do horror. "Está tudo bem?" perguntou, e a pergunta soou mais frágil que fria. Toyen estava em choque. A imagem de sangue e da lâmina calando-se era uma cena que não se desfazia como um filme. Ela sentiu náusea. Teve que apoiar-se na parede. O botão do sutiã, que estava ali, pressionado como promessa, ficou quente. Não houve agradecimento. Houve apenas um reconhecimento silencioso de que a violência havia sido real, que a defesa havia vindo com um preço. Na confusão que se seguiu, as gravações do hotel passaram à polícia, para as redes e para as mesas onde decisões políticas se tomavam. Mil tentou, de modo desesperado, transformar a narrativa. Clamou que os seguranças de Jae-yoon haviam provocado uma matança, que ele era um homem perigoso que havia assassinado um contato. Os jornais estouraram com manchetes sensacionais. Para Jae-yoon, a situação era dupla. Havia a necessidade de proteger Toyen e havia a necessidade de limpar a sua própria imagem. Para isso, precisava de provas que ligassem Tae-jin e Mil, documentos que provassem que aquela morte era um ato de defesa e não de execução. E precisava proteger a mulher que agora era ainda mais um alvo. O telefone-botão tocou no colo de Toyen, por reflexo, não porque alguém ligasse, era o tremor do seu corpo. Ela se sentia-se vazia. Nas horas que vieram, médicos o cercaram para declarar que ela não estava fisicamente ferida. Na sala de interrogatório informal que aconteceu no hotel, a polícia pediu depoimentos. Jae-hyun foi cooperativo até o limite que lhe convinha. Forneceu nomes, mostrou que sabia sobre Tae-jin e Mil. Documentos começaram a surgir, apresentados por advogados com tom claro. Subornos, pagamentos, mensagens de coordenação. Aos poucos, a narrativa que parecia planejada por Mil se desfez sob o peso das evidências. Mil, acuada, tentou usar as relações políticas do pai para virar o jogo. Ele, porém, era um homem mais velho que pesara seus viscos e concluiu, diante do exposto, que sua filha havia ido longe demais. A proteção que prometera poderia agora se transformar numa mancha que afetaria seu próprio peso político. A fotografia da morte no corredor do hotel começava a abrir janelas de investigação que não favoreciam sua família. Ele recuou, temendo que a maré trouxesse poluição demais. Jae-hyun usou esse momento. Com a frieza que o caracterizava, ele montou uma negociação pública. Expor os eczemas de corrupção de Mil, forçar sua renúncia, oferecer um acordo que fortalecesse sua própria posição enquanto protegia Toyen. A contrapartida exigida era clara, que Toyen assumisse em público o papel de esposa por conveniência, um contrato que blindaria legal e socialmente a posição do bebê e neutralizaria tentativas futuras de chantagem. O momento do pedido foi frio e explícito. Em um jantar reduzido, rodeados por advogados e figuras de poder, Jae-hyun apresentou os termos: casamento por estratégia, um contrato que garantiria cidadania, fundos e proteção contínua para a família de Toyen. Em troca, ele exigia que o casamento fosse anunciado com fotos e que ela assumisse uma postura pública de parceira. Não havia mágica, não havia romantismo puro. Era uma negociação geopolítica, com o ventre como peça de valor. Toyen ouviu, pesou, chorou em silêncio. Naquela noite ela retornou ao apartamento e sentou-se diante do espelho. Viu refletidos os olhos de uma mulher que havia atravessado fogo, facas e o choque de sangue que agora manchava o quintal do mundo. Havia um fardo, aceitar um casamento que a colocaria num lugar público, exposta, mas com segurança. Havia também a possibilidade de recusar e ver a vida que carregava transformada em troféu para quem tivesse interesse em destruí-la. Ela não era mais a mesma que havia encontrado o teste de gravidez na cozinha. A gravidez havia sido o catalisador de escolhas que a transformaram. Toyen pensou na mãe dormindo em Houston, nas contas da irmã,
nas noites em que cozinhava até cansar, e ao final sentia que o trabalho outra vez a definia. Ela sabia que um casamento sem amor poderia ser uma prisão, mas também sabia que a vida dentro dela precisava de estratégias reais para sobreviver. Não era puro sacrifício, era cálculo, e havia por baixo um desejo de não deixar que a história da criança se tornasse um campo de batalha sem lei. Ela aceitou o contrato com termos. Ela pediu que existissem limites, controle sobre a cirurgia do parto, a escolha de médicos, cláusulas que protegiam a família em Houston, a certeza de que não haveria visitas não autorizadas de homens de submundo. Jae-hyun, com sua frieza habitual, concordou com muitos termos, mordendo outros. Havia uma negociação de poder, onde cada concessão era uma dívida. O casamento foi marcado com uma cerimônia com poucas fotos, como havia exigência. À imprensa, eles foram apresentados como um casal unido, sorrindo para as lentes. O casamento não foi um mar de flores, foi uma tarde com contrato e fotos. Toyen chorou pouco, em alguns momentos riu de forma calculada. Jae-hyun a fitou sem dizer nada. Não havia declarações de amor, apenas olhares que registravam quem agora pertencia a quem. Para muitos fora a confirmação de que a tempestade passara. Para eles, madrugada adiante, era apenas mais uma manobra. O ato de vencer a guerra trouxe consequências duras. Tedin fora morto, havia cortes administrativos em Mil. O pai dela recuara, mas não sumira. A cidade ainda respirava com ódio e resistência. Depois do casamento, a vida de Toyen não tornou-se imediatamente tranquila. As semanas seguintes foram uma colagem de pequenas vitórias e um farto de efeitos. Ela foi acompanhada por vereadores e advogados, teve acesso a médicos bons e visitas de especialistas. Jae-hyun pagava e fornecia, mas a generosidade vinha com vigilância. Ele continuou a supervisionar a rotina, quem visitava a cobertura, que horas ela saía, quando podia receber mensagens da família. Havia limites. Ela aceitou muitos deles, rejeitou outros. Nos momentos de calmaria, entretanto, houve pequenas conexões humanas que escaparam ao cálculo. Cozinhar tornou-se o maior desses espaços. Ele pediu para aprender, e ela, com a reserva de quem sabe que ensinar a entregar, aceitou. Nas manhãs frias, ele vinha para a cozinha, não para fiscalizar, mas para aprender a cortar cebola da maneira que a mãe dela ensinara. Ela, rindo com um traço amargo, mostrou-lhe a técnica de temperar o jollof. Ele foi paciente, aprendeu a diferença entre um tomate fresco e um enlatado. Ele veio com pequenas porções de kimchi, caseiro, ofereceu de presente. Esse ato de trocar comida era simples e ao mesmo tempo carregado. Uma tentativa de construir terreno comum, de trocar tradição por tradição. Em alguns jantares eles cumpriam a liturgia de sabores. Ela, jollof, ele, kimchi. Ambos, um prato simples de toques que significavam respeito. Ela também lhe apresentou ao idioma que a ligava à mãe, algumas palavras iorubá nas manhãs em que a cidade parecia mais segura. Quando ele disse gomowo para agradecê-la num jantar, ela riu com um som que não era leve. O som do seu riso era outra medida de controle. Ele, por sua vez, lhe ensinou frases em coreano com paciência fria. Havia, nessas aulas, não amor imediato, mas aproximação por prática. Em um desses momentos, enquanto ela mexia a panela e ele observava, ele disse, em coreano, a frase que a princípio a fizera estremecer. Não me importo se você me odeia. Desta vez, porém, a frase trouxe outra tonalidade. Não foi um decreto solto, era uma exposição de intenção crua. Ela não precisava amá-lo. Bastava que reconhecesse que ele faria tudo pelo que emergia dentro dela. A frase havia se transformado em promessa e ameaça simultaneamente. A vida continuou, e o perigo se reformulava em novas formas. Mil não desistira. Recuara, mas planejava. Em reuniões particulares, ela traçava uma estratégia para reconstruir seu poder através de alianças inesperadas. Seu objetivo era enfraquecer Jae-hyun politicamente, mesmo sem enfrentar cara a cara a sua força militar. Para isso, Mil começou a difundir rumores sobre a origem dos fundos de Jae-hyun, insinuando lavagem de dinheiro que poderia ser investigada por autoridades econômicas. Se as contas começassem a ser vasculhadas, Jae-hyun poderia perder a base.
Ao mesmo tempo, havia um jogo de delatores e aliados, pessoas que venderiam suas lealdades por segurança ou dinheiro. Jae-yoon, por sua vez, não era um homem que se escondia. Ele atuou com estratégia. Pagou por advogados caros, por investigadores que procuraram as vítimas de Mil, por jornalistas que publicaram peças sobre suborno e manipulação. Ele comprou narrativas e documentos, e com isso minou a posição de Mil. Aos poucos, o exército de pequenos golpes de Mil começou a cair. O pai dela, vendo o perigo real para seu nome, retirou o apoio, e Mil ficou isolada. Mas a vitória veio cobrada. Havia um preço psicológico que rondava Jae-yoon. Depois dos tiros, sua mão tremia em horas de silêncio. Ele dormia mal. Tinha sonhos com os olhos de Tae-jin, vazios, e como o corpo caído no corredor, que, em sua memória, ficava manchado para sempre. Não havia redenção nessa cena. Havia apenas o ato e sua consequência. Ele sabia que muitos poderiam vê-lo como salvador, outros como executor. Sofria com ambas as imagens. Para Toyin, a resolução formal, o casamento, a garantia de proteção, não apagou os efeitos do que viu. Ela foi a uma psicóloga indicada por Jae-yoon, a quem deu pouco de si, numa mistura de desconfiança e necessidade. Com palavras fáceis, descreveu as noites em vigília, os sonhos com fogo e o olhar vazio de uma lâmina. O corpo reagia. Náuseas, insônia, mão trêmula no fogão. A psicóloga sugeriu métodos, inovadores, terapia. Ela tentou. Em casa, à noite, dormia com a mão sobre a barriga, para sentir o movimento, para reassumir uma conexão com a vida que crescia ali dentro. Quando a gravidez avançou, houve outros ataques menores. Mensagens ofensivas. Alguém atirou pedras contra a janela da cobertura em uma madrugada. A presença de segurança salvou-a de danos maiores, mas a ansiedade aumentou. Em uma dessas noites, ela apertou o botão do telefone 2 vezes, não por emergência, mas como teste. Um carro apareceu 10 minutos depois, e um homem perguntou se ela estava bem. A rapidez trouxe consolo e também a noção de que sua liberdade teria sempre o preço de quem a vigiava. A cidade amortecia os choques com a rotina, mas o submundo continuava a se mover. Havia pequenas operações para eliminar aliados remanescentes de Mio. Lá e cá, eventos se encadeavam. Alguns se traduziam em mortes pontuais, que Jae-hyun decidiu ordenar. Outros, em punições que o mundo interpretava de formas diversas. A ambiguidade moral de Jae-hyun se aprofundava. Para proteger a vida que carregava, ele usou meios que mancharam sua alma. Havia noites em que, sentado no escritório frio, ele pegava um copo de uísque e olhava para as folhas de relatório como se fossem cartas de perda. Em seus pensamentos via-se menino, criança de uma família que precisara de defesa e que, por fim, aprendera a usar mão para secar ameaças. Mrs. Kang, sua mãe, aparecia como figura de cuidado com um olhar duro. Ela apoiava o filho com força, mas sabia que o ciclo de violência criava fossos que a família não poderia atravessar sem sangrar. Chegou o tempo do parto. O hospital escolhido era um edifício confidencial, com seguranças nas portas e uma equipe médica preparada. Jae-hyun esteve presente, não de forma piegas, mas de presença, com os olhos fixos em detalhes de logística. Toyin, deitada no branco e cercada por ruídos médicos, sentiu o corpo como outro mapa do mundo. A dor foi longa e real, e ao final ouviu-se o choro do bebê. O som cortou-a como se fosse uma lâmina boa, um som que dava sentido às escolhas. Era menino. A sala encheu. Jae-hyun fechou os olhos por um segundo e murmurou algo num tom que ninguém poderia chamar de amor imediato. Talvez fosse alívio, talvez fosse medo, talvez fosse reconhecimento de que a violência cessara naquele ponto por uma razão que ele, mais que ninguém, não conseguia nomear. A saída do hospital foi um movimento calculado. Fotos controladas, poucas palavras, discursos ensaiados. Para os jornalistas era uma história de redenção. O chefe da máfia que se tornara protetor. A chefe que passou de vítima à esposa com recém-nascido. A narrativa, no entanto, era mais complexa. Muitas pessoas viram a cena como vitória, outras como manobra.
Toyin segurou o filho no banco de trás do carro blindado e olhou para o rosto dele, tão pequeno, tão frágil. Em sua cabeça, o nome que escolhera, Kofi, por uma memória de Lagos, com uma sílaba que significava nascer num dia de alegria, dançava com a ideia de um registro legal que o incluiria no mundo que havia prometido proteger. O casamento, a burocracia, o nascimento, tudo fez parte de uma transição que trouxe sossego relativo. Nos meses que se seguiram, Toyin tentou reconstruir uma vida com limites próprios. Ela reabriu, secretamente, a pequena conta bancária que guardava receitas e começou a dar aulas de culinária para mulheres da comunidade, algumas em Houston por vídeo, outras no próprio apartamento grande quando a segurança permitia. Cozinhar virou seu espelho, um lugar onde ela decidira ensinar, educar e lentamente transformar sua fama em algo que dava autonomia a outras vidas, não mais só como objeto, como professora, como mulher que transmite. Com o tempo, a relação entre ela e Jae-young tomou outra forma. Não foi uma história de amor típica. Havia momentos de ternura, em que ele aparava os olhos que choravam ao cuidar do filho, em que ele trazia um pote de kimchi e dizia gomao, e ela respondia num sorriso nervoso. Havia também momentos em que ela o via como ele realmente era, um homem cujos métodos deixaram marcas que nenhuma noite de silêncio poderia apagar. Ele era capaz de ternura e de violência com o mesmo metro. Essa ambivalência permaneceu, e ela aprendeu a aceitar a complexidade, não romanticamente, mas como realidade. Miu foi levada a tribunais e, com o tempo, desbancada. Seu pai, envergonhado, perdeu influência, assim como as estruturas que sustentavam a antiga guerra, também começaram a ruir. Mas nada voltou a ser como antes. O preço pago em sangue e em escolhas permaneceria. Havia, porém, um entendimento tácito. Uma família nascera, com membros escolhidos e biológicos, e havia alguém que cuidaria dela. Por escolha, por cálculo, por medo, por amor diluído. Os fantasmas das mortes e das ordens ficaram. Jae-young continuou a ser um homem que carregava decisões que criavam feridas. Em noites, ele batia na porta do escritório onde Mrs. Kang às vezes o alcançava e sentava-se em silêncio. Ele falava pouco sobre o que acontecera, não por dureza, mas por reconhecimento de que as palavras não bastavam para lavrar tanta coisa. Ela, na sua própria forma de cuidado, restaurava algumas coisas. Havia um jantar em que a sogra trouxe um prato tradicional coreano para ele e para Toyin. A comida era um gesto que institucionalizava a família recém-criada. Toyin, por sua parte, aprendeu a impor limites. Ela definiu regras para visitas, cuidou dos contatos que permitia entrar na vida do filho e começou a economizar para enviar a mãe para perto, quando possível, para que convivesse com o neto. Em pequenas vitórias cotidianas, ela se tornou dona de novo de parcelas da própria vida. Escolher o pediatra, decidir o nome que seria oficial, estabelecer rotinas de sono e alimento. Em alguns momentos, enquanto embalava o filho, pensava na ironia da vida. Aquela coisa que a tornara alvo agora era sua razão para decisões firmes. No epílogo desta história, a família senta-se numa noite de verão perto da janela que outrora fora aquário. A cidade brilha, e a luz cai sobre os rostos. Jae-young, com as mãos firmes e as marcas da guerra em seus dedos, repousa a palma sobre a barriga de Toyin, agora uma marca de memória, e não de promessa. Kofi dorme num berço ao lado, com a respiração lenta, o som que dá sentido à guerra. Toyin olha para ele e depois para o homem ao seu lado. Não é um quadro de inocência e felicidade. É uma imagem plástica de sobrevivência. Ele diz, sem teatralidades, num tom que mistura o que foi e o que é. Não me importo se você me odeia. A frase voltou, repetida, como um mantra que sempre anunciara um pacto. Desta vez, porém, ela encontra outro eco. Não apenas possessão, mas o reconhecimento de um dever que atravessou escolhas. Toyin responde, não por carinho superficial, mas com a calma de quem agora compreende os limites de seu próprio poder. Então garanta que ele viva. Eles sorriem, de maneiras diferentes. É um acordo contínuo. Não há final limpo. Há cuidados, acordos, batalhas vencidas e outras que ainda podem surgir. Há remorsos. Há festas de aniversário com o arroz de jollof e o kimchi divididos em pequenas porções.
E há cartas não enviadas que ela ainda volta a ler em noites de insônia. Há também a certeza de que a vida que escolheram proteger pertence agora a alguém que não pediu para ser peça em jogos. Ao fechar as cortinas daquela noite, Toyin pensa nas pequenas vitórias, o sorriso do filho, as aulas de culinária que ajudam outras mulheres a pagar contas, a foto que colocou na geladeira da mãe com a legenda tímida: "Estamos bem". Ela aprendeu que a proteção que lhe foi imposta foi, ao final, a condição para garantir que seu filho nascesse em segurança. Aprendeu também que o preço pago deixaria marcas, e que as marcas moldariam a pessoa que ela seria. Uma mulher que não se apaixonou por um salvador, mas que firmou um pacto para que a vida que carregava tivesse chance. Se esta história tocou você, deixe um comentário dizendo qual momento ficou com você. Curta para apoiar e descubra outras histórias onde escolhas difíceis transformam destinos.